Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco? Muita gente fala que os dois são só dois lados da mesma moeda, e a gente ouve esse papo há anos. E quando a gente fala, não, gente, não é, você é acusado de petista, de esquerdista. Mas existe sim uma diferença fundamental, e eu acho que é muito importante a gente entender qual que é essa diferença, para não cair na história de gente louca, mais uma vez, né? Então, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu procuro rir um pouco e pensar também, porque nesse mundo quem pensa vai rir, né? Aí, se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição. Bom, então vamos ver nosso amigo aqui da Sarjeta, falar um pouco sobre esse assunto. As análises dele são sempre muito legais, né? Vamos dar uma olhadinha? A gente teve a mídia falando contra o PT e o Lula, o impeachment, o Sérgio Moro, em alto e todo o Zeitgeist. Hoje o Zeitgeist é contra o Bolsonaro. Como a certeza que hoje estamos certos? Ah, mas cara, olha só, é assim, ó, Eduardo, deixa eu ser franco contigo. Zeitgeist, né? Ele tá chamando de Zeitgeist, mas Zeitgeist, pra quem não sabe, Zeitgeist é o momento, é a nossa época atual, né? Tipo assim, a vibe do momento. Às vezes tu me deu também essa pergunta pra me permitir chutar a bola, né? É que, cara, vamos lá. Não importa o quanto você implique com o Lula, não importa o quanto você implique com o Bolsonaro, não importa o quanto você goste do Lula ou o quanto você goste do Bolsonaro, não tem comparação, cara. O pessoal quer fazer comparação, mas não tem comparação. Não tem, cara, não tem. Me diz em que circunstância o Lula, porque essa é o que tá aparecendo aí no relatório da Polícia Federal, né? Que o Bolsonaro fez. Agora vamos pensar, em que circunstância o Lula arejou com militares um golpe de Estado que também implicava no assassinato das principais lideranças políticas de oposição. Ah, mas o mensalão não chega nem perto disso. Porque assim, ó, outra coisa que é doida, tá? Vamos supor que os caras tivessem levado isso adiante. Eles tinham matado o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Isso não ia parar aí. No dia seguinte a imprensa ia reclamar. Eles iam ter que censurar a imprensa. O pessoal na internet já tá reclamando. Eles iam ter que censurar a internet. A gente não ia ter internet. Logo cedo, a gente ia perder a internet. Ah, o Xandão censurou o Twitter. Cara, nos projetos dos caras, a gente ia perder Twitter, a gente ia perder Facebook, a gente ia perder YouTube, a gente ia perder tudo. Vocês acham que os caras iam deixar o discurso correr solto? E claro, vai atrás de alguns, tortura, mata, pra servir de exemplo e amedrontar os outros. No que, assim, minimamente o Lula chega perto? Não tem nem comparação, cara. Sério, não tem a menor comparação. Não tem a menor comparação. Vocês podem fazer a crítica se vocês quiserem ao Lula, mas comparar ele com o Bolsonaro, aí é forçar a barra. Eu tô falando assim, independente de gostos. A única coisa que os dois são comparáveis é que eles são líderes populares e populistas. Dependendo do conceito que você usa de populista. Dependendo do conceito que você usa de populista, o Lula não é populista. Mas populares ambos são. São grandes líderes populares. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. A direita sempre quis um líder popular, eles não conseguiram com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é difícil de domesticar. E o Bolsonaro não é leal com ninguém. Tanto que agora, a última vez que eu vi a estratégia da defesa do Bolsonaro é dizer que eram os militares querendo dar o golpe, não ele. Pra mim, isso já é, assim, a certeza que covarde, se fudeu, né? Quando o cara vem com esse argumento desesperado, esse argumento de bandido de quinta. Quando a coisa aperta, aí você entrega os seus comparsas, fala que a culpa é todos os teus comparsas e não tua. Chega uma hora que fala, bom, agora eu vou só livrar o meu rabo e os outros que se fodam. E se lá na frente tiver que se encarar na rua, eu sei que eles vão querer me fuder, mas já era, agora eu tô querendo me salvar. Sério, me diz, no que mas se o Lula tivesse o poder que o Bolsonaro, por exemplo, se o Lula tivesse a simpatia dos militares, talvez num contexto muito específico, talvez mesmo. Não dizendo que o Lula é uma boa pessoa, que ele é um santo, etc. Mas uma vez que nunca houve... Mas o Lula poderia ter buscado a simpatia dos militares, como o Bolsonaro fez, certo? O Lula podia estar lá, igual o Bolsonaro fez, ficar dando palestrinha em escola militar. O Lula podia ter muito bem trazido os militares para perto dele se ele tivesse esse objetivo. Qual seria o problema? As condições pra gente poder dizer que talvez ele fizesse ou não dá pra comparar. Fazer uma comparação como essa é a mesma comparação de pegar o cara com a maior piroca do mundo e colocar eu do lado e dizer, se eu tivesse nascido com uma genética diferente, eu também poderia competir. Sim, se eu tivesse nascido com uma genética diferente, não tem como competir com o Kid Bengala. E outra, tá, que também são demarcadores da diferença do Lula e do Bolsonaro. Discurso de posse. O discurso de posse do Lula é, inclusive, a maior prova de que o discurso de posse, os discursos do Lula vão nessa direção é que o pessoal da esquerda radical detesta que o Lula seja assim. O Lula sempre foi, porque sindicato, já cansei de falar isso aqui, experiência sindicato te ensina isso. O Lula sempre foi conciliador, cara. O Lula sempre foi conciliador. Pro bem e pro mal. O Lula nunca foi da esquerda que quer destruir as elites. Ah, lá no passado ele foi? Nunca foi. Cara, quem trabalha com sindicato, assim, ó, essa é uma piada que rola em sindicato. Tipo, a gente quer cobrar do patrão, mas a gente não quer destruir o patrão. Se a gente destrói o patrão hoje, amanhã o que a gente vai fazer? Ah, mas os trabalhadores podem se organizar. Tá, mas isso no dia seguinte não dá dinheiro. Ok, é médio, longo prazo. Eu vi um comentador político que eu acredito que é um cara do PT, assim, desde o começo, tipo, o cara já acompanhou tudo. E ele fala que o tipo de política do Lula é bem o tipo do sindicato ali daquela época do ABC ali, do Sindicato dos Metalúrgicos. Que é o seguinte, você fala com todo mundo e você só faz o que é melhor pra você. Entende? Então tem esse lado conciliador aí que ele tá falando mesmo.
a gente pode fazer isso mesmo. Mas no dia seguinte, não. Quem é ligado ao sindicato tá gritando. Tu não trabalha pela inviabilidade do teu patrão, tu trabalha para que tu tenha condições melhores. Ponto. E o Lula nunca trabalhou pela inviabilização da elite. Olha que a elite brasileira é mega criticável. A elite brasileira, grande parte, é uma elite de rapina, né, cara? Que é uma coisa que me angustia. Porque, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, a sensação que dá é que a elite deles lá, uma vez que eles moram mesmo lá nesse próprio país, eles investem no país, sabe? Aquela coisa assim, de um jeito meio esquisito, eles acabam ajudando, eles acabam dando algum retorno, mesmo que seja merda. Agora não tá mais assim não, né? Que bilionário agora vem de outro país e não tá nem aí pros Estados Unidos, né? Do caso do Elon Musk. Eu acho que aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos há 4 anos, né? E a sensação que eu tenho, que isso que ele tá falando, eu acho que era assim no passado, mas eu acho que hoje, até aqui nos Estados Unidos, na Europa não sei, mas até aqui nos Estados Unidos eu acho que a elite virou essa elite de rapina que só quer chupar de todo mundo. Quer deixar nada pra ninguém. É um pensamento até escravista, assim, sabe? Mas eles dão um certo retorno para a própria comunidade, uma vez que eles estão lá. A nossa elite mora em Miami, a nossa elite mora em Paris, a nossa elite não para no Brasil. Então ela só suga o nosso dinheiro, ela só destrói tudo, e quando ela dá algum retorno positivo, ela dá pro país dos outros. E mesmo nessas circunstâncias, o Lula nunca rompeu com essa galera. Nunca. E nunca sinalizou que fosse romper ou que quisesse romper com essa galera. Então assim, tu pega todos os discursos de posse do Lula, 2002, 2006, né, que daí ele foi reeleito, 2022, é sempre um discurso conciliador, pro bem e pro mal, mas é um discurso de conciliação. Pega o Bolsonaro, discurso de posse do Bolsonaro de 2018, é o nós contra eles. Porque o Lula também já usava nós contra eles. O Lula usava nós contra eles em comício da esquerda. Sempre serviu pro Lula mobilizar a esquerda, mas o Lula nunca operou no nós contra eles. Nunca operou. Ele sempre usou esse discurso pra agitar a militância. Mas ele no dia a dia não operava. E eu repito, ele usava esse discurso em palanque de gente de esquerda. No momento que ele queria dar uma cutucada na galera de esquerda, assegurar o monopólio que o PT tem da esquerda. Já o Bolsonaro, eleito, no momento onde ele não precisava disso, tava ele lá falando de nós contra eles. Então não tem comparação, cara. Não tem. O Bolsonaro sempre teve uma política revanchista, inclusive. Vocês lembram, cara, assim, ó, parece que a galera esquece o absurdo que foi a presidência do Bolsonaro antes mesmo da pandemia. Vocês lembram das enchentes que tiveram no sul da Bahia? Foi 2019, não foi? Foi antes da pandemia. Tiveram enchentes no sul da Bahia em 2019. Agora tá tendo enchente de novo, não tá? Naquela mesma ocasião, o Bolsonaro foi passear de jet ski em Santa Catarina. Por quê? Porque a Bahia não tinha dado voto pra ele, né? Ele tinha uma visão até limitada, assim, uma visão meio americana da eleição, né? E isso é culpa também dos telejornais, tá? De ficar fazendo esses mapinhas do Brasil e botando cor no estado. Eu acho um nojo isso. Atenção, jornalistas aí. Eu acho um nojo isso, um nojo. Aí pinta o estado de vermelho, aí pinta o estado de azul. Parece que a gente tá fazendo cobertura das eleições dos Estados Unidos. Sempre foi uma merda isso, uma merda. Tu não consegue entender as dinâmicas de votação. Porque o Nordeste é petista. Em 2018, tu olhava nas periferias, o Bolsonaro tinha vencido em todas as periferias das grandes capitais, quase todas as grandes capitais, ou todas as capitais do Nordeste. Assim como tu olhava certas regiões onde, só tem bolsonarista, tipo no Sul, etc. E aí tu via vários, assim, núcleos pesados que votavam em peso no PT ali. Então, assim, não tem... Cara, mas isso, eu acho que... Eu entendo isso que ele tá... Essa crítica que ele tá falando da gente querer chupar as coisas dos Estados Unidos, que o nosso sistema é muito diferente. Nosso sistema eleitoral, primeiro que a gente pode ter mais de 2 partidos, etc, né? Mas eu acho que essa coisa, por exemplo, você sente quando você tá num estado que a maioria é bolsonarista, sabe? Por exemplo, eu sou de Mato Grosso. Eu sentia muito bem ali, Bolsonaro. Eu conheço o bolsonarismo antes do Bolsonaro existir, entendeu? Né? Então, eu acho que tem estados onde você sente sim isso. Por exemplo, quando eu fui pra Salvador, tudo bem que Salvador é a capital da Bahia, né? Mas quando eu fui pra Salvador, eu lembro, fui fazer show, né, em Salvador ano passado, foi a primeira vez que eu fui pra lá. E eu lembro que eu fiquei muito assim, foi a primeira vez que eu estive num lugar onde a maioria das pessoas é mais pra esquerda. Porque como eu cresci em Mato Grosso, eu sempre convivi em lugares onde são de direita. Porque assim, eu morei em São Paulo também. E São Paulo... É porque São Paulo é uma cidade muito enorme, né? Então, assim, tem de tudo ali. Claro que eu convivia com a galera da faculdade, essas coisas, mas São Paulo também vota muito... Tem um voto muito reacionário, né? Vê quem é o governador hoje, o Tarcísio. São Paulo vota mal pra caramba. Então, foi a primeira vez que eu tava num lugar onde a maioria das pessoas é um pouco mais pra esquerda. E foi muito diferente, assim. Então, eu acho que você tá num lugar onde a maioria, vota Bolsonaro, eu acho que você sente, sim, ali, essa coisa. E você pensa 2 vezes se você estiver pensando em mudar para aquele estado, né? Comparação. Não tem comparação. E o cara tá se defendendo. Não tô dizendo que tu comparou. Tu tá falando pensando no sistema judiciário, etc. Claro que tem uma questão política, né? O Bolsonaro se tornou um problema político. E quando há um problema político, todo mundo opera pra se livrar. Sabe? Uma coisa que é importante sobre todos os sistemas, quando a gente pensa sistema, um sistema nunca vai agir contra si próprio. A não ser por burrice. Mas a intenção de qualquer sistema é a sua preservação. Inclusive nossos sistemas a nível biológico. Ou seja, o sistema político, se ele tem um agente que o perturba, eles vão jogar fora. Mas por que eles não jogaram o Bolsonaro fora antes? Porque antes ele não perturbava tanto assim o sistema político. O Bolsonaro, ele entregou a presidência pro Centrão. Ou seja, o Bolsonaro entregou o governo do país para quem sempre governou. Então, deixa... Ele não perturbou nada. Na verdade, ele foi uma grande oportunidade. O problema é que ele é completamente maluco. E o Bolsonaro
na minha opinião, realmente tem um transtorno de personalidade. Eu acho que o Bolsonaro tá ali em algum espectro da psicopatia, na minha opinião. Porque antes ele não perturbava tanto assim o sistema político. O Bolsonaro, ele entregou a presidência. Então, ele não perturbava, ele só era maluco. Ele, na verdade, ele foi uma grande oportunidade que a elite pôde usar ele como alguém popular para ganhar e passar a boiada, como disse aquele imbecil lá, o Ricardo Salles. Isso é pro Centrão. Ou seja, o Bolsonaro entregou o governo do país para quem sempre governou. Então, deixa ele falando meia dúzia de bobagem. Não mudou e segue nada. o baile. Só que o Bolsonaro não foi. Sabe, isso que eu acho foda no Bolsonaro? Porque ele vai comprando umas brigas burra, cara. Por exemplo, essa treta que ele comprou com o STF. Essa treta que ele comprou com a casta. Porque os caras, tem muito cara aí, granfino, com juiz, cara. Com advogados, juízes, toda a galera da área da justiça. Ele comprou uma guerra com esse povo, personificado no STF. Que também é uma força de poder fodida no Brasil. É lógico, né? É lógico, ele começa a ficar disfuncional. Por um primeiro momento, esse sistema, os mais oportunistas dentro desse sistema, vão colando, vão apoiando o Bolsonaro, vão chegando junto dele, porque acham que podem ganhar. Né? Então, alguns políticos do Centrão acham, com ele a gente vai conseguir dar uma segurada, né? Nos juízes, no STF e tal, né? Mas chega uma hora que isso começa a deixar o sistema tão bagunçado, onde os ganhos individuais começam a ficar em dúvida, porque num golpe, qual é a garantia que tu tem que tu também vai ganhar com isso? Que daí, bom, agora vamos se livrar do leproso. Porque basicamente o que está acontecendo agora é isso, o Bolsonaro virou um leproso. Eu sei, falando isso pode gerar um estigma, mas é só pra metáfora funcionar. Ninguém vai querer muito encostar nesse cara, a não ser os filhos dele. E eu não duvido daqui a pouco, do jeito que os filhos são, um ou outro abandonar o pai também. E é por isso que eu falo, que vocês falando do Lula, etc. O Lula foi o Kraken do sistema. Foi, exatamente, o Lula, essa frase é muito boa, o Lula foi o Kraken do sistema do filme Fúria de Titãs, né? Release the Kraken. Release the Lula. Solta o Lula. É óbvio. Sabe quem deu a melhor comparação? Não a melhor comparação, mas a mais engraçada e ao mesmo tempo didática foi o Pondé, cara. Sim, o Pondé, que é super antipetista, mas o Pondé fez uma comparação que eu achei engraçada. E eu já contei isso aqui, eu virei muito voto, consegui fazer muita gente votar no Lula em 2022 usando um argumento do Pondé. Olha só as voltas que a vida dá. Que o Pondé falou assim, Lula versus Bolsonaro, então assim, perspectiva do Pondé que não gosta do Lula. Lula versus Bolsonaro é Alien versus Predador. Quer dizer, Predador versus Alien, né? Tipo, o Lula é o Predador, o Bolsonaro é o Alien. Qual é a diferença? Vocês lembram no filme do Predador? O Predador vê uma mulher grávida e ele não mata, porque o Predador ele tem uma ética ainda. O Predador, ele é um caçador, ele pode ser muito violento, sanguinário. Também é meio surreal pensar no Lula, mas aqui ele tá pensando muito como predador do Estado, Lula ladrão, tá, que seja, né? Vamos nessa, só pra feitos de argumento aqui. E aí tá, o Lula pode ser o predador, mas ele ainda tem um reconhecimento mínimo da vida, até porque ele entende que se ele matar todo mundo ele não tem quem caçar, não tem graça. Já o Alien é um bicho, né, cara? O Alien é uma força da morte, o Alien é parasitário, ele mata naquele corpo onde ele usa pra crescer e etc. Então, assim, tipo, com o Alien à solta no poder, o sistema político falou, solta o predador. Solta o predador vai caçar o Alien. E caçou. Então, não caçou como depois. Caçou politicamente, foi no governo Lula que teve a cassação do Bolsonaro, e tudo leva a crer, se não tiver nenhuma grande virada, se não fugir pra asilos, se não tiver o Trump lá pra botar embaixo da asa, etc., ele vai ser preso. Sim, a comparação é maluca, gente, mas ela é boa. Vocês têm que parar de pensar, vocês têm que parar de ser tão intelectualizantes, assim. Às vezes, a gente precisa de algumas analogias simples que são bem úteis, assim, no debate do dia a dia. Bem úteis. Repito, consegui virar voto de gente que não gostava do Lula, usando o argumento Alien versus Predador. Valeu aí, Pondé. O pessoal tá levando muito a sério a analogia. Parem de levar a sério, cara. Tá? A força da analogia não é a sua precisão intelectual, porque ela nunca é muito precisa. Quer dizer, às vezes tem analogias que são bem precisas, mas não é esse caso. Realmente não é esse caso. Ela tem um efeito no imaginário que é muito poderoso. Mas enfim, deu uma volta imensa, assim. Eu quero dizer o seguinte: hoje, Bolsonaro não me parece alguém que interesse pro sistema. E aí você vai dizer, mas é porque ele é antissistema. Cara, o discurso antissistema dele também sempre foi fajuto. Ele sempre foi um antissistema a favor do sistema. Sempre operou pelo sistema. O que aconteceu foi exatamente que agora esse sistema para o qual ele sempre operou não precisa mais dele. É isso. Não precisa. Ele não é mais uma força tão pertinente para esse mesmo sistema, então agora... Porque não se engane, Bolsonaro sempre se vendeu com esse discurso antissistêmico, etc., mas nunca foi. Pô, o cara foi deputado há 30 anos, irmão. O que tem de antissistema? E ele fez tudo para acomodar esse sistema, acomodar a elite, acomodar o centrão. Onde ele foi tretar foi com o juiz. Foi com o judiciário. É lógico, né? É lógico que vai se fuder. Aí o Lula, quando tretou... O Lula tretou com o Moro. Vocês lembram disso? O Lula tretou com o Moro. Ah, mas o Bolsonaro tretou com o Xandão. Bom, primeiro, o Moro era um juiz de primeira instância. O Xandão é um juiz do STF. Os poderes são bem diferentes. O Bolsonaro vai querer tretar com o Final Boss. E outra coisa, o Lula sempre conseguiu organizar o discurso de modo a personalizar no Moro. Já o Bolsonaro estendia a briga com o Barroso, estendia a briga com o Toffoli, estendia a briga com o STF inteiro. E agora vai ser nesse STF que vai julgar ele. Vocês têm alguma dúvida se a denúncia avançar no Ministério Público que ele vai ser preso? Vocês têm alguma dúvida que ele não vai ser preso se houver a denúncia pelo Ministério Público? Eu acho que ele vai ser preso. Não, tudo bem que teve momentos pontuais que o Lula criticou o STF, que o STF se acovardou, porque ele tinha se acovardado mesmo naquela circunstância. Mas o Lula nunca foi pra uma dimensão do pessoal, dessa briga que eles compraram com o Alexandre de Moraes e, porra, sério? Porque assim, vamos lá, esse assunto é interessante. Vamos pensar assim, ó, porque o Bolsonaro, galera, ele muito cresceu, a estratégia que ele usou politicamente a vida toda, quer dizer, a vida toda. Foi mais recentemente quando ele começou a ter aspirações, a maiores ambições e em parte se revelou acertada essas estratégias, ele conseguiu virar presidente. O Bolsonaro, de uns tempos pra cá, ele começou muito
aberto a usar os outros de trampolim, que é uma coisa que tu faz muito na internet. Então, por exemplo, eu vou lá e escrevo, não falei, vamos supor que o Twitter ainda fosse forte como era antes. Eu ia lá e escrevia, Felipe Neto cheira minha pica. Aí, vamos supor que isso tivesse uma dimensão e tal. Como o Felipe Neto tem mais seguidor do que eu obviamente vou continuar tendo menos seguidor que o Felipe Neto, mas pela treta que eu arranjei, pelo menos a galera que não gosta do Felipe Neto vem me seguir. E isso é o dia a dia da internet, por isso que quem arranja treta comigo eu geralmente não respondo, porque eu sei que a galera, se o cara tem menos seguidor do que eu, o cara tá querendo farmar view, farmar seguidor, farmar coisa. Então essa é a estratégia da internet. Não é à toa que o Bolsonaro cresceu também muito na internet. E ele usou isso na política, gente. Para pra pensar, nesse sentido, o Bolsonaro foi muito inteligente. Ele começou rivalizando com Maria do Rosário, ele começou rivalizando com Jean Willis, e no final esse cara tava rivalizando com Lula, que é simplesmente, quer você goste, quer não, é uma política que a gente teve na história do Brasil. O único cara agora eleito 3 vezes e se encaminha pra ser uma 4ª vez eleito, 3 vezes como presidente. Então, assim, deu certo essa estratégia. Só que essa estratégia de você sempre buscar um rival pra crescer mais, quando você tá no topo, a estratégia tem que mudar. Quando você chega no topo, você não tem mais, a não ser que você comece a arranjar briga com um presidente de nação vizinha, maior que a tua. Que em partes, o Bolsonaro de um jeito meio esquisito até fez, né? Tretou lá com o presidente da França, aquelas coisas. Mas assim, quando tá no topo, essa estratégia não dá mais certo. Vocês veem, por exemplo, já que eu falei do Felipe Neto, vocês veem o Felipe Neto farmando view desse jeito, farmando a atenção desse jeito, ele não faz mais isso. Por quê? Porque ele já tá lá no topo, cara. Quando tá no topo, a estratégia tem que mudar. E aí o Bolsonaro, quando chegou no topo, ele que me pareceu um cara muito limitado, tava acostumado, estava dando certo até então, preciso de arranjar briga com alguém. Pá! Vou encrencar com o STF, vou encrencar com o Xandão. É lógico, tomou no cu. O pessoal tá falando, o Felipe Neto não arranja briga, mas não desse jeito. Esse dia a dia do... Não, ele faz de outra forma. Aí é outro tipo. Tá entendendo isso que eu tô falando? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta... Bom, muito legal esse vídeo, acho que ficou bem claro, assim, né, gente? Na verdade, essa analogia que o Pondé fez, que ele citou aí, realmente é isso mesmo. O Bolsonaro é uma besta fera, ele tá solto. E assim, ele ia se enrolar. Todo mundo que apoiou ele sabia. Eu acho que o cálculo dessa galera vamos encaminhar tudo para ele responder tudo sozinho, para ele ser o bode expiatório dessa coisa, né? Bode expiatório também... Não tô dizendo que é bode expiatório porque ele não é culpado. É culpado também, mas digo assim, pra tomar nele, né? Então eu acho que sim, que o Bolsonaro, ele se fez, e é isso que o Trump faz também, e que todo mundo que quer poder, e que é um maluco desse jeito faz também, que é sinalizar pras elites, comigo, eu vou fazer o que vocês querem, vem comigo. E aí essa galera aposta, porque ele sabe, todo mundo sabia que o Bolsonaro ia cair em algum momento. Eu não sei se alguém realmente acreditou que o Bolsonaro ia conseguir dar um golpe. Eu acho que só aqueles militares lá, que estavam com ele, que até queriam dar um golpe nele, né? Mas eu não acho que ninguém acreditava nisso, não. E aí é isso. Usa, na hora que o cara não serve mais, tchau, vamos pegar outro. E assim, essa comparação Lula e Bolsonaro é tão... Gente, pensa, qualquer pessoa honesta, intelectualmente, vai falar... Pensa, se o Lula fosse o presidente durante a pandemia, você acha que a Pfizer ia ficar com 82 e-mails não respondidos? Sinceramente? Então, assim, essa comparação, ela não é justa, ela não é verdadeira e ela não ajuda ninguém. Porque ela tapa uma realidade. Porque a gente não quer ver o Lula, né? Eles acusam qualquer um que tem um pensamento mais progressista de ser lulista. Então você também não quer ver o Lula como um herói, não sei o quê, você quer ver ele como ele realmente é. E você também quer ver o Bolsonaro como ele realmente é. E essa comparação, ela tira a verdade da coisa. Ela compara duas coisas que elas não são comparáveis. E tem um objetivo nisso. Que é de colocar o Lula num lugar lá embaixo. Porque é isso que ele estava falando no começo. O mensalão tudo bem, é um escândalo de corrupção. Bolsonaro também teve, muito piores, gente. A Michelle levou as moedas da fonte, matou tudo das carpas. Entende? Então, assim, não tem comparação. O que aconteceu em Manaus, gente, durante a pandemia, com aquele ministro lá, o Pazuello, que, gente, a ex-mulher do Pazuello foi lá na CPI da coisa falar, não, ele tava tomando cerveja e ele tava fazendo festa e tal, e eu me separei dele porque eu não acreditei que ele tava conseguindo fazer aquilo enquanto tinha tanta gente morrendo. Você lembra disso? Então, assim, não tem comparação. Dizer que não tem comparação não é dizer que você vai querer ver o Lula como herói, sabe? Não é isso. É ver as coisas como elas são. A gente precisa ver as coisas como elas são para analisar como melhor guiar as coisas para ir pro rumo que a gente quer, não é verdade? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, dá um like, se inscreva, envie esse canal para os seus amigos e me fala aqui o que você acha dessa